Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu estou chegando para mais um recadinho de 2 Samuel. Eu estou vibrando com 2 Samuel e quero compartilhar com você aquilo que está alegrando o meu coração como aprendizado, como experiência de 2 Samuel. Eu imaginei que fosse um livro que me desse um pouco de dificuldade para tirar a experiência desse livro. Coisas práticas para a vida. Mas estou conseguindo, Deus está me ajudando e eu quero compartilhar com vocês. Hoje eu quero compartilhar o conteúdo de 2 Samuel, capítulo 12. No capítulo 11, nós vamos encontrar o pecado de Davi. Logo que ele se identificou e foi implantado como rei, tomou posse como rei definitivamente, aí ele, ao invés de continuar fazendo o que era aprovado diante de Deus, ele já cometeu logo um deslize. Eu já tenho aí uma lição de que a gente não pode ficar brincando com a vida de cristão. Precisamos tomar cuidado. E no capítulo 11, a gente encontra que Davi cometeu o pecado. No capítulo 12, nós já encontramos um profeta que Deus enviou para fazer Davi ciente do pecado que ele cometeu. Interessante que Deus, na sua infinita misericórdia, ele vai atrás de nós para nos contar aonde nós estamos errando, por que nós estamos errando. É lógico que a gente corre o risco de ser julgado por Deus, mas ele nos avisa e a gente sempre tem tempo de recorrer a ele, porque ele é um Deus misericordioso. Mas eu tenho pelo menos duas lições dentro desse capítulo 12 de 2 Samuel. Uma eu vou dar hoje, a outra eu vou dar amanhã, tá bom? Lucas capítulo 12, verso 2, diz que nada há escondido que não seja mostrado, nem oculto que não seja revelado. Tudo o que a gente faz diante de Deus está claro, não há como esconder. Por isso é que eu gosto muito do Salmo 139, acho que você já me ouviu falando do Salmo 139 uma porção de vezes, eu sou fã do Salmo 139. Davi não vigiou suas janelas, sua mente, seus desejos, e foi vítima deles. Já vimos isso no capítulo 11. Lembra? No capítulo 12, Davi toma conhecimento dos seus pecados e é responsabilizado pelo que aconteceria depois, na sua história. E quando a gente vai lendo o segundo livro de Samuel, a gente vai vendo o que Davi pagou por causa deste pecado. Por quê? Porque com Deus não se pode brincar. Deus é sério. Tá certo que Deus é longânimo, é perdoador, ele é amor, mas nós não podemos esquecer de que ele também é justiça. No capítulo 12 de 2 Samuel, o profeta Natan revela a Davi que ele pecou, ou seja, que ele adulterou com Batseba. Como foi que Natan operacionalizou essa fala com Davi? Ele lhe contou uma história, ou seja, uma parábola. Você pode ler lá no capítulo 12, que Natan vai se encontrar com Davi e lhe conta essa parábola. Muito interessante. Davi foi responsabilizado pelo crime que cometeu contra a sociedade, cometeu um adultério com uma mulher estranha, que não era dele, ele matou o marido dela, e com o marido dela mais gente morreu, porque você vai leia o capítulo 12, você vai entender essa história, né? Aliás, leia o capítulo 11, que vai contar de como foi o que Davi andou aprontando com o marido dessa mulher. Agora é interessante que o que a gente percebe, o porquê que Davi foi responsabilizado pelo crime que cometeu, um crime contra a sociedade e contra Deus,
é pelo seguinte, eu observei que Davi, ao invés de ir trabalhar, os reis tinham que ir à frente dos seus soldados à guerra. E era tempo da guerra. Quando você lê o capítulo 11, verso 1, diz assim, no começo do ano, época em que os reis costumam ir à guerra, Davi enviou o seu general Joabe e suas tropas para lutarem. Mas Davi ficou em Jerusalém, ficou em casa, ele não foi. Devia ter alguma razão, devia estar chateado, devia estar cansado, devia ter alguma razão. Então, ao invés dele ir trabalhar, ele ficou em casa. Não tinha terminado a empreitada de perseguição aos amonitas. Ele tinha que dar cabo a essa tarefa de perseguir os amonitas. Tanto que ele começa atacando os amonitas, capítulo 10, capítulo 11, no começo, e depois, lá no final do capítulo 12, nós vamos encontrar que Davi, depois de confessado, de resolvido o seu problema do pecado, ele consegue fechar esta tarefa de liquidar com os amonitas, que eram os perseguidores de Israel. Então, a primeira coisa que eu vejo é que Davi, ao invés de trabalhar, ficou em casa, não tinha terminado a empreitada de perseguição aos amonitas. Segunda coisa, enquanto ele ficou em casa, ele ficou olhando para onde não devia, vendo o que não podia ou o que não devia, e permitiu que a sua mão alcançasse o que os olhos viram e o coração desejou. No caso, uma mulher bonita, a mulher de Urias, que também, por sua vez, estava lá disposta, permitindo a visibilidade do seu corpo, que estava lá tomando banho num lugar onde o rei do seu palácio conseguia ver essa mulher. E chamou-a para o seu palácio e adulterou com ela. Arrumou toda uma trama para resolver à sua moda o mal que cometeu, quando ficou sabendo que Batseba estava grávida dele. Que trama que ele arrumou? Ele falou assim, agora o que eu faço? Chamou, você vai ler isso no capítulo 11, chamou o marido para vir conversar com ele. Ele falou assim, o marido vindo, o marido vai dormir com ela, e ele vai coabitar com ela, e ela vai ficar grávida dele, não havia DNA naquele tempo, né? Então, o filho seria dele naquela época que ele voltou de lá da guerra, aquela noitinha lá. O marido não foi. Deu lá suas razões. Davi não perdeu as esperanças, chamou Urias numa outra noite, deu-lhe um jantar com bastante vinho, embriagou Urias e falou, agora ele vai dormir com a mulher. Urias também não foi. Aí ele falou, bom, eu vou ter que dar um jeito. E mandou um recado para o seu general dizendo, bota Urias aí no mais quente da batalha, no lugar mais perigoso, que é para ele morrer. Olha só, ele arrumou uma trama para resolver à sua moda o mal que ele cometeu quando ficou sabendo que Batseba estava grávida dele. Em quarto lugar, Davi conseguiu fazer Batseba ficar viúva. E depois que ficou viúva, então a tomou por sua mulher. Mas o profeta Natã se dirige a ele dizendo que ele tomou a mulher de Urias. Comparou Batseba na história, capítulo 12, como uma ovelhinha. Comparou Batseba como sendo a filha do homem pobre de quem foi tomada a ovelhinha da história. Diz que essa ovelhinha era como sua filha que dormia no seu colo. Interessante, o nome Batseba significa filha de juramento. Então, certamente, na medida em que Natã ia contando a história, quando chegou aí, falou assim, a sua filha, ele usou o termo Bate, filha. E aquilo deve ter chamado a atenção de Davi, mas ficou lá no seu inconsciente. Vamos para frente. E Natã revela o que Deus iria fazer com ele, porque quando Natã contou a história, é interessante que Davi ficou furioso, verso 5,
e diz assim: Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez uma coisa dessa merece morrer, deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Davi era um homem justo, por isso ele era um homem segundo o coração de Deus, ele era justo, embora ele cometeu esse grande pecado. E aí, quando Davi diz assim, Natan revela o que Deus iria fazer com ele. Natan diz assim: esse homem é você, rei. Aí Davi ficou angustiado e disse: eu entendi, então eu quero pedir perdão a Deus. Então Natan revela o que Deus iria fazer com ele. Deus perdoou o pecado de Davi após confissão, mas ele sofreu as consequências do seu pecado. Por exemplo, perdeu a criança gerada na situação adulterina. A criança morreu. Ele recebeu a notícia de que a espada não se separaria de sua casa. Teria briga sempre, e dentro da própria família. E ainda, perdeu 4 filhos. Esse da relação adulterina, Absalão, Amnon e Adonias. Interessante, né? 4 filhos. 4. Lembra que ele disse lá: deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão? E ele perde 4 filhos queridos, 4 ovelhas suas, do seu sangue, sangue do seu sangue. Interessante que essa história das 4 ovelhas é produto da lei, que está lá em Êxodo 22:1, que diz assim: quem tiver uma ovelha roubada, a pessoa que roubou ou matou deverá devolver 4 ovelhas. E olha só, meus irmãos, com essa história, eu entendo que nós precisamos, sim, de um tempo de ociosidade, de ficar, no Paraná a gente diz devarde, sem ter o que fazer, descansar à vontade, de boa. Isso faz bem. Nós precisamos desse tempo. Embora a gente viva num momento na sociedade em que, quando sobra um tempo, a gente arruma coisa para fazer. É por essa razão que Deus separou o domingo, o 7º dia, para a gente descansar. E quando a gente tem esse dia de descanso, a gente inventa coisa para fazer. Isso é péssimo. Então nós precisamos de um tempo de ociosidade que nos gere descanso. Porém, nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso vazio de atividades, para que não sejamos ou não tenhamos a nossa mente ocupada por algo pecaminoso. Foi o que Davi fez. O que você tem colocado na sua cabeça? No que você tem se preocupado? Com o quê? A palavra de Deus nos aconselha que tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é perfeito, se há virtude nisso e é boa fama, nisso devemos nos ocupar. Davi, num dado momento da sua ociosidade, permitiu que o inimigo o usasse. Não permitamos que o inimigo nos use. Tomemos cuidado. Cuidemos das nossas janelas. Cuidado. Amanhã eu pretendo desdobrar esse caso, trazendo algumas configurações, alguns contextos bíblicos e dizer a respeito de nós como pais, o que acontece quando nós brincamos com Deus, e isso pode refletir em nossos filhos. Mas isso é para amanhã. Deus te abençoe, te faça muito feliz durante este dia, que tenha uma noite gostosa, que você descanse bem. Fique na paz.